Pessoal, há mais de 100 anos não ocorre uma derrota histórica como essa do Lula que acaba de acontecer. O que aconteceu hoje não foi apenas uma derrota política, foi um colapso escancarado da articulação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula acaba de ser traído. Isso mesmo, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês a respeito do Senado que derrota o Lula ao não permitir o Jorge Messias como ministro do STF. Vocês vão ver agora a rejeição que teve do Messias, mesmo após Lula liberar aquele recorde de emendas. Nem com liberação de emendas, nem com pressão de bastidores, Lula conseguiu segurar a base. Isso desmonta de vez aquela velha narrativa de que tudo se resolve no toma lá da cá. E o recado do Congresso veio com nome e sobrenome, Davi Alcolumbre. Eu vou trazer para vocês agora o que aconteceu, gente. Já foi declarado, inclusive, guerra. O clima pesou em Brasília, em todo o Brasil. O Alcolumbre, ele não apenas resistiu, ele planejou, ele apostou alto, ele comprou briga e mostrou que já não acredita mais na força política de Lula para 2026. E nos bastidores, o clima é de pânico a toda a esquerda. O movimento foi interpretado como uma ruptura definitiva. E não foi um simples não ao indicado, foi um não ao próprio governo. Enquanto isso, gente, cresce o sentimento de que o cenário político tá virando e muitos já enxergam espaço para nomes da direita ganharem força nesse momento, como o próprio Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer aqui para vocês a outra situação, porque o governo acaba de sofrer duas derrotas, não foi só essa, tá? Teve uma do Senado e teve uma própria do TCU que acabou de divulgar agora no final do dia. Então fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou mostrar para vocês e já vamos ver aqui, já vamos começar aqui com esse assunto, né? Esse mais grave, que é, deixa eu mostrar a tela aqui, para vocês verem comigo o que aconteceu. A gente vai desmembrar, gente, o que aconteceu hoje. É um recorde, isso aqui é histórico, a rejeição do governo Lula, e o que aconteceu no Senado já é o espelho do como o governo está sendo visto ali dentro do Congresso. Então, aqui mostra, pela própria UOL, que o Jorge Messias, ele acaba de ser rejeitado ao STF em derrota inédita a Lula. Tema aqui, ó, manchete de jornal, gente, notícia fresquinha, eu vi igual o raio da luz trazer para vocês essa informação inédita. O Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, feita aí pelo presidente Lula para ocupar a vaga no STF, deixada pela aposentadoria do Luiz Roberto Barroso. O Senado rejeitou a indicação de Messias por 42 votos contra 34 favoráveis em votação secreta. Era necessário o voto de ao menos 41 dos 81 senadores, e na Comissão de Constituição e Justiça ele já havia recebido 16 votos favoráveis e 11 contrários. 4 senadores estiveram ausentes, que foi o Wilder Moraes, o astronauta Marcos Pontes, o Cid Gomes e Oriovisto Guimarães, do Podemos, e a reprovação veio após sabatina de 8 horas na CCJ e articulação até o último momento. Ministros, senadores e aliados atuaram para conseguir votos ao longo do dia. A ausência de um gesto público de Davi Alcolumbre da União foi considerado o principal fator para a derrota. O presidente do Senado era apontado como peça-chave para influenciar votos de parlamentares indecisos e o Alcolumbre defendia a indicação do senador Rodrigo Pacheco para a vaga. A escolha de Messias por Lula gerou tensão com o presidente do Senado, que não foi previamente consultado e evitou se comprometer publicamente com o apoio. A rejeição quebra a tradição de aval do Senado a indicados ao STF. Em mais de um século, a casa rejeitou apenas 5 nomes, todos em 1894, ainda no início da República, gente. Então, para vocês verem aqui, a sabatina durou cerca de 8 horas. Foi superior à de Barroso, Dias Toffoli, André Mendonça, entre outros, e inferior à de Edson Fachin, Flávio Dino e Nunes Marques, além de outros recentes. Então, a gente viu aqui
Inclusive, a Folha de São Paulo noticiou que o governo Lula considera a relação com a Alcolumbre rompida de forma definitiva. Gente, guerra declarada. Aliados do petista já defendem demissão de todos os indicados por Alcolumbre no governo. Senado e governo Lula entraram em guerra. E ainda tem a questão da pauta do fim da escala 6x1. Existe um monte de pautas ainda que o governo depende do Senado, mas se começou uma guerra, significa que o governo vai ser derrota atrás de derrota, conforme alguns já esperam, né? Então aqui mostra, a Folha de São Paulo acabou de publicar essa matéria também da relação do governo com o presidente do Senado, ou seja, né? A gente viu aqui que a rejeição a Messias revoltou Lula, tá em todos os jornais. Rejeição a Messias revolta Lula e desespera Planalto. Eles estão desesperados, essa é a palavra, gente. O que aconteceu hoje foi assim um histórico, né? Vamos dizer, porque é algo que ninguém esperava acontecer da forma como foi. O clima em Brasília é de guerra aberta, né? Então aqui mostra que os aliados do próprio governo já falam nos bastidores em retaliação pesada, inclusive com essa possibilidade de demissão em massa de indicados ligados ao Alcolumbre. Isso mostra o nível de desespero. Quando a política vira vingança é porque a governabilidade já foi embora. E o mais grave para o Planalto é que essa derrota não voltou a ser fácil. Indicação ao STF é jogo de força, de prestígio, de influência. Quando o presidente perde nesse campo, perde muito mais do que uma votação, ele perde autoridade. E o episódio de hoje deixou muito claro: o governo Lula está acabado, o governo Lula está fragilizado, dividido, acuado. E agora o país entra em um novo momento. Vocês estão entendendo essa gravidade? A tensão só aumentou. Os bastidores estão agora lá em Brasília em ebulição e os próximos momentos, as próximas horas, os próximos dias promete ainda mais confronto. Eu vou estar aqui para trazer para vocês em detalhe, por isso é muito importante você acompanhar, gente, porque o jogo mudou completamente. O que era articulação política agora virou disputa aberta de poder. E quando isso acontece, gente, o sinal é um só: o governo começou a ruir, acabou para o Lula, né? E se esse primeiro episódio que eu mostrei aqui para vocês já foi um baque, o que veio na sequência transformou o dia do Lula e da esquerda em um verdadeiro pesadelo político. Não foi uma, como eu disse no início do vídeo, foram duas derrotas seguidas, gente, em questão de horas, e ambas com impacto direto no coração do governo. Enquanto o Planalto aqui, ele ainda tentava dirigir a humilhação no Senado, com a questão da derrota do Jorge Messias ao STF, indicado do governo Lula, mais um golpe foi dado no Lula agora. E dessa vez, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem comigo. Foi a respeito do TCU, gente. Isso mesmo. Olha só a matéria. TCU manda INSS suspender operações de crédito consignado após identificar falhas em sistema. E essa notícia pegou o governo de surpresa. A corte afirmou que a suspensão foi determinada após indícios de fraude e vazamentos de dados. Então, o Tribunal de Contas da União determinou nessa quarta-feira, agora no final do dia, a suspensão imediata de novas concessões de crédito consignado no INSS nas modalidades de cartão de crédito e cartão consignado. A decisão dessa quarta também prevê a suspensão de novos empréstimos pessoais consignados até que o INSS consiga implementar travas e mecanismos de controle mais seguros no sistema e-consignado. E com isso, a partir de hoje, nenhum banco poderá mais assinar esse tipo de operação para aposentados do INSS. Nada muda para quem já tem empréstimo contratado, que continuará funcionando normalmente. Segundo o acordão, existem indícios relevantes de fraudes e falhas nas operações que são vinculadas ao consignado. Gente, aqui a matéria, saiu também isso daqui em todos os jornais. O que que acontece? Isso daqui, gente, é o ponto, né? É o ponto que se revolta. Por quê, né? A gente viu aqui que o Tribunal de Contas da União, como a matéria mostra aqui, mandou o INSS agora, nesse fim de tarde, nesse fim de noite, suspender toda nova operação de crédito consignado após identificar falhas no sistema. O resultado? Milhões de contratos mais barato para o aposentado que já ganha pouco, que já está endividado, simplesmente vão ficar sem acesso ao crédito de uma hora para outra.
E esse é um ponto que revolta, porque ao invés de ir atrás dos responsáveis por aplicar golpe nos aposentados, dos esquemas, dos desvios, dos crimes que prejudicaram as empresas, a solução encontrada foi o quê? Parar tudo. Punem o aposentado, né? E aí quem paga a conta é o cidadão comum. O retorno que precisa do consignado para comprar remédio, pagar contas, ajudar a família, o aposentado agora ficou sem saída. O impacto disso é devastador. Sem o consignado, muitos beneficiários perdem a única linha de crédito com juros mais baixos no Brasil. Eles vão recorrer aos juros do crédito pessoal, que é o crédito mais caro. Isso vai aumentar os atrasos nas contas básicas, cresce o risco de endividamento, ainda pior, né, com o crédito informal abusivo. Famílias inteiras são afetadas, já que muitas dependem dessa renda. Isso acontece, gente, num cenário já extremamente negativo, inflação correndo, poder de compra, tendência baixa, crescimento do endividamento das famílias, tanto que trouxe aqui a matéria mostrando, inclusive, o Lula, ele tá tão desesperado que ele já está tomando ações para tentar revogar decisões que ele mesmo fez com que as famílias entrassem aí no endividamento. Olha só, o endividamento das famílias brasileiras sobe para quase 50%. Analista da economia, ó, destacou as famílias, o endividamento. Com base nisso, Lula se desesperou. O que ele está fazendo? O Lula já sinalizou disposição em acabar com a taxa das blusinhas. Ideia que o governo envia uma medida provisória que acabe com o tributo sobre as compras em sites internacionais já nos próximos dias. Aí, o que aconteceu? O ministro trouxe aqui do Lula mais uma novidade. Ele foi lá, acabou com o FGTS, né, o saque aniversário, limitou, a pessoa não consegue mais pegar um empréstimo FGTS que não comprometia a renda, criou o crédito do trabalhador que compromete 30% da renda do salário. Então a pessoa que tinha o crédito do FGTS que não precisava comprometer o salário, agora compromete o salário. O que isso causou? Endividamento. Aí o governo fez o quê? Opa, viu, né, que fez algo que não foi bom. Agora, os trabalhadores poderão usar 20% do FGTS para pagar dívidas. O governo vai liberar também nos próximos dias 4,5 bilhões do fundo. O ministro disse que a Caixa enviará o dinheiro direto para o banco após a renegociação das dívidas. Por quê? O endividamento das famílias aumentou. E aí, o governo do Lula se desespera, porque o Flávio já ultrapassa Lula como presidente mais provável, segundo as pesquisas. Então, gente, acabou para o governo, de fato. Isso daqui é mais grave do que a gente imaginava, né? E esse baque aqui do Senado agora mostrou que o governo não tem volta. Isso daqui, gente, bem à véspera de um novo ciclo eleitoral, o governo tenta correr atrás do prejuízo, fala em rever medidas impopulares, cogita usar o FGTS para quitar dívida, sinaliza a retomada de programas como Desenrola Brasil, movimentos que muitos já enxergam como tentativas de extinção de incêndio, né? Mas o estrago político está feito, como vocês viram aí. Em um único dia, o governo Lula mostrou fragilidade no Congresso e perdeu o controle total sobre uma pauta sensível que atrai diretamente milhões de brasileiros. A pergunta que fica no ar é revelado: será que ainda dá tempo de reverter esse cenário? Eu acho que não. E vocês? Comentem aí. Nos bastidores, o clima, vocês viram a tensão máxima, a articulação já está abalada, os aliados ficaram divididos e o desgaste está aí exposto para toda a imprensa. Agora, para muitos analistas, o que estamos vendo agora não é apenas uma crise pontual, é o início de uma mudança de rumo no cenário político do Brasil. E quando a derrota começa a se acumular dessa forma, igual aconteceu com o Lula hoje, que foi histórico, a percepção de derrota cresce rapidamente e em política isso pese muito. Então, eu fico por aqui, eu sou a Ana Paula, se inscreve no canal, um beijo e eu espero vocês amanhã cedinho aqui, porque a gente vai trazer o que vai acontecer, que amanhã já se prepare, porque o clima é pesado. Vamos acompanhar.